Graça e paz, queridos participantes da conferência da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, do Sistema Batista de Educação. Graça e paz a todos vocês. Meu nome é Carlito Paes e terei o privilégio de compartilhar com vocês desta sessão, nesta conferência teológica, Teologia e Missão no Mundo Global. Dois assuntos fascinantes, teologia e a realidade do mundo global. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bem investido. Parabéns por estar participando desta conferência. Isso diz muito sobre você. Diz que você é um discípulo, diz que você é aprendiz, que você está aberto a crescer e a aprender neste novo tempo. Isto é ótimo para a Igreja do Senhor Jesus e para o avanço do reino na terra. Deus não chama os capacitados, mas Ele chama os disponíveis, os que dizem sim. E aí, no dia a dia, você, em comunhão com Jesus, vai buscando a capacitação e o preparo. É isso que você está fazendo aqui na Teológica, na conferência online da Faculdade Teológica. Um abraço ao meu amigo, Dr. Luiz Saião, diretor da casa, a todos os participantes, também o corpo docente, o discente, os alunos da faculdade e todos que estão como convidados participando desta conferência. Mais uma vez, muito bem-vindos. Eu espero que o Espírito Santo de Deus nos use com poder e graça para que eu seja canal do Senhor na sua vida. Ainda a título de introdução, quero mostrar uma foto minha e de Leila aí, um abraço meu e da Leila, somos casados há 29 anos, estamos servindo no Ministério Pastoral aqui em São José dos Campos há 24 anos, Leila é pastora também, psicóloga, pós-graduada em saúde mental e tem sido uma grande conselheira e ajudadora no ministério. Também você pode me seguir aí nas redes sociais, fica tranquilo que eu sigo Jesus, você vai estar em boa companhia. Também as redes sociais da nossa Rede Inspire e também da Igreja da Cidade. Também aí você pode ver um pouquinho, já que o nosso tema hoje vai falar também da igreja para a cidade, para a comunidade, você vai ver aí um pouquinho da nossa dinâmica, mostrando a nossa Casa Sol, Casa de Apoio à População de Rua e Dependência Química, Cidade Social, que é o nosso Ministério de Ação Social, que hoje atende 500 famílias, diretamente no programa de saúde integral, 150 famílias. Então, o Ministério Cidade Social está presente em várias cidades também. O evangelismo urbano, o outside, é algo que temos praticado intensamente durante toda a nossa jornada de igreja nesse tempo digital. E também a nossa Juventude Eleve, que é uma igreja colocando a juventude para fora dos portões. Então, uma igreja é uma força em movimento. E é assim que vejo a igreja e gostaria de compartilhar com você o tema o impacto de uma igreja para a sociedade. O impacto de uma igreja para a sociedade. Eu quero recomendar a você alguns livros para te ajudar dentro dessa caminhada. O primeiro deles aparece aí na tela também, Igreja Centrada, do Tim Keller, uma ótima sugestão de entender a urbanicidade da igreja. Um outro livro é este aqui, O Cristão e a Sociedade Não Cristã, é quase uma bíblia de contextualização da mensagem, da prática da igreja local na sua comunidade, dialogando com esses assuntos tão pertinentes na pós-modernidade, como questão de injustiça, racismo, movimento GLBT, como que nós vamos nos posicionar biblicamente e dialogar com esta realidade. Então, John Stott, Cristão em uma Sociedade Não Cristã, mesmo ele tendo falecido, um dos maiores teólogos contemporâneos, esse livro tem sido atualizado. Um outro livro para entender esse tempo, nesse início de século XXI, é Thomas Friedman,
The World is Flat, O Mundo é Plano, um grande livro também de uma leitura social do tempo que vivemos e, em especial, essa realidade com o mundo digital e tecnológico. E a última recomendação é Igreja Família, meu livro sobre igreja, tem 400 páginas, 17 capítulos, que abrangem toda a questão da igreja, desde a sua base bíblica até a questão pragmática ministerial. Um livro que pode te ajudar bastante, entendendo que o modelo de ser igreja é o princípio de família, uma igreja biblicamente saudável com foco pastoral, com foco apostólico e com foco também profético. Então, fica aí a dica para você destas leituras. Então, vamos lá, juntos. Eu espero que você aproveite bastante esse tempo. Quero orar com você mais uma vez. E você que está conosco pode interagir aí também no chat. Pai, eu quero te agradecer por cada participante desta conferência. Obrigado a Deus pela visão da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, do Sistema Batista de Educação, pela liderança do professor, meu amigo Dr. Luiz Saião, cada professor, cada aluno, cada participante da conferência. Como o Senhor tem usado os demais preletores, use a minha vida também, e agora que eu seja um canal da bênção do Senhor, da comunicação da Tua Palavra para trazer mudança e transformação de realidades. Assim eu oro no precioso nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos juntos lá. Abra a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia eletrônica ou impressa. Eu quero ler com você o Evangelho de Jesus em Marcos, capítulo 2, 1 a 12. Então, diz assim a palavra do Evangelho, a partir do versículo de número 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico cercado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando? Pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhes digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e foi para casa. À vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Que o Senhor aplique a sua palavra do Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, de 1 a 12, li aqui na NVI, aplique ao meu e ao seu coração e deixe ela aberta para que possamos fazer referência durante a exposição da palestra de hoje. Amém? Então, uma igreja de impacto para a cidade. Charles McCord, que já participou aqui conosco da nossa equipe pastoral, pastor batista norte-americano, missionário no Brasil, ele disse: se o século XX voltar, algumas igrejas estão prontas para recebê-lo. A grande questão é que o século XX já passou e não volta, estamos no 21 e se Jesus não voltar, chegamos ao 22. Acho difícil, mas é a direção, é o futuro que nos espera. Então,
A igreja ela tem que estar pronta não para o século passado, ela tem que fazer a leitura bíblica, que é atemporal, e aplicar nos dias de hoje, se ela quer de fato trazer impacto para a sociedade. A igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Porque estamos aqui para sermos pescadores de homens, não estamos aqui para fazer turismo na terra. A igreja não é um clube religioso, mas uma agência de salvação de vidas neste mundo. Como diz o teólogo frasista britânico e escritor J. Blanchard, ele disse o seguinte: a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização e não um esforço evangelístico temporário. Como a igreja da cidade, qualquer igreja saudável tem um ministério, uma estrutura de evangelismo que capacita e mobiliza as pessoas para a ação de evangelizar. Mas uma igreja saudável, mais do que um evento e uma mobilização evangelística, ela precisa ter um estilo de vida de missões e evangelismo, para que demos continuidade ao que começou em Atos dos Apóstolos. Atos 1, Jesus sobe, Atos 2, o Espírito Santo desce, a igreja é estabelecida oficialmente, cheia do Espírito Santo e enviada para o mundo, mas Atos 28 tem um parágrafo e a história da igreja continua e chega ao século 21 e a sua igreja, a minha igreja, ela é Atos 29 em ação. Então, concordo com ele que, de fato, a igreja precisa ter esse estilo de vida de evangelização. Em Atos 16, 5 e Atos 2, 43 está escrito assim: as igrejas eram fortalecidas na fé, e olhe bem, cresciam em número a cada dia, e todos que estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, uma igreja saudável que está indo em direção à sua cidade para servir a comunidade, ela é simplesmente esta igreja de Jesus que começou lá em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, mas continua. É a mesma fé, é o mesmo Senhor, é o mesmo batismo, é a mesma palavra, é a mesma esperança. Então, uma igreja que cresce na fé e que cresce em números a cada dia. Uma igreja que não cresce em números também está doente. Faremos isto com muita sabedoria, como diz Paulo também em sua carta aos Efésios, capítulo 5, 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, porque o mundo jaz maligno. Então, nos dias do apóstolo Paulo, nos dias de hoje, o mundo vive com uma realidade de caído pelo pecado. Então, os dias são maus, mas nós temos oportunidades que o Senhor nos dá. E por isso, temos que saber o que não muda, por sermos uma igreja bíblica com a mesma palavra, o mesmo evangelho, a mesma raiz apostólica de Atos dos Apóstolos, o que é inegociável que não muda, mas o que tem que mudar, como técnicas e estratégias para a igreja continuar avançando. Não existem mais igrejas como antigamente, de fato. Sabe por quê? Porque não existem igrejas para antigamente. O mundo mudou e nós mudamos com eles. Não precisamos mudar a nossa fé. Ela é eterna, baseada na palavra de Deus. Mas mudamos nossa eclesiologia. Nós mudamos os nossos métodos, as nossas técnicas, as nossas estratégias de fazer adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões, de como alcançar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos da terceira idade e como juntos, igreja, vamos alcançar e servir a nossa comunidade, a nossa cidade. Neste livro que eu falei, O Mundo é Plano, uma breve história do século XXI, Thomas Friedman disse: Colombo informou aos seus soberanos, lá na Europa, que a Terra era redonda e entrou para a história como autor desta constatação. Depois ele chegou
a América por engano em busca das terras das Índias Orientais. E depois de uma viagem à Índia, Thomas Friedman volta à América e confidencia a sua esposa: o mundo acho que é plano. Colombo mostrou para a realeza espanhola que o mundo era redondo, de fato é. Mas, com o advento da WWW, World Wide Web, com a realidade do call centers americanos lá na Índia e espalhado pelo mundo todo, de fato, a calça jeans, o McDonald's, o computador, a internet deixou o mundo plano de novo. Temos mais similaridades do que imaginamos. Isso é ótimo para a pregação do Evangelho. Da mesma maneira que Jesus vem, no tempo do Império Romano, com a cultura helênica e toda a facilidade do mundo romano, com as estradas por toda a região do Império, facilitou a expansão do Evangelho de Jerusalém para todas as cidades e províncias do Império Romano. Também este tempo que vivemos hoje, do século XXI, é um tempo de expansão para a colheita global antes da volta do Senhor Jesus. No mundo romano, as estradas eram a grande novidade para as cartas irem e virem. Agora, a internet é a grande ponte para que possamos ir e vir, levando também a mensagem do Evangelho. É hora de enxergar as oportunidades em meio às dificuldades. Mas, para isso, eu e você temos que ter uma mente ativa para ir e não só passiva para esperar que venham. Ainda a título de introdução, 3 premissas macros e maiores para que possamos ser uma igreja de dentro para fora, uma igreja voltada para a comunidade, uma igreja que atende, acolhe, serve, comunica o Evangelho para as nossas cidades. 3 questões, anota aí, nunca esqueça disso. Primeiro, o amor de Deus pelo mundo. Toda membresia, toda igreja tem que ver o amor de Deus pelo mundo, como João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Então Jesus nunca foi um religioso, ele sempre foi o mensageiro do amor, olhava as ovelhas como ovelhas sem pastor. Então amar mais e julgar menos. A outra premissa é entender a profundidade dos nossos pecados, como em Lucas capítulo 7, 47 e 48. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque quem muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. Então, Jesus foi o grande agente do amor e mostrou isso perdoando os pecados daquela mulher, e nós temos esse evangelho como paradigma. G. Campbell Morgan, ele disse, um evangelista, professor e pregador da Westminster, na Inglaterra, o evangelho não denuncia o pecado, nem pronuncia julgamento, ele anuncia salvação. Então, quanto mais eu vejo a profundidade dos meus pecados, mais eu sou misericordioso para com aquele que ainda não foi perdoado. E a terceira premissa é entender que somos agentes de reconciliação, 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Paulo, então, nos chama a esse ministério. Deus está aqui, o homem está aqui, ele está quebrado da comunhão e nós somos os instrumentos de reconciliação entre Deus e o homem. Somos ponte, somos elo, por isso somos igreja. Ser reconciliador é entender o nosso papel não de pacifistas no mundo, mas de pacificadores, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha, Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então você entendeu, querido aluno, professor, pastor, líder, se nós queremos ser uma igreja, aproveitar este tempo para evangelizar, para ser instrumento para a volta de Jesus na terra,
temos que, de fato, praticar isso na nossa mente, guardar o amor de Deus pelo mundo, nos lembrarmos o quanto somos pecadores e que estamos aqui para sermos instrumentos de reconciliação. Somos pacificadores. Nós não somos chamados para polêmica, para divisão. Nós somos chamados para a reconciliação. Eu achei muito interessante, num episódio agora na política brasileira, um ex-presidente chamado para fazer um papel de pacificação entre os poderes. Interessante que esse presidente não é um cristão praticante ou um evangélico declarado, mas traz sanidade e reconciliação e reflexão. Pelo menos as vozes se acalmam. Mas interessante é que existem pastores e conselheiros cristãos que não conseguiram isto. E aí vem uma pessoa de fora e consegue fazer isto. O nosso papel não é inflamar quando está um ambiente de muito calor e muita discussão, mas sermos instrumentos de pacificação, de reconciliação, porque essa é a nossa visão, é a visão bíblica. Então, onde estivermos, nunca esqueça, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nosso Deus é um Deus missionário. William White, pastor norte-americano, diz isso. Por quê? Porque ele enviou o único filho e fez dele um missionário. Isso é extraordinário. Deus só tinha um filho, fez dele um missionário. Um grande exemplo para todos nós. Eu estou aqui, você também, porque Jesus foi enviado por Deus para essa missão. Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia, ele diz: o Espírito de Cristo é um espírito de missões. Quanto mais aproximamos dele, mais dedicado nos tornamos como missionário. Então, o mundo não é o nosso campo missionário. O mundo não é o nosso inimigo, digo. O mundo é o nosso campo missionário. Então, nós precisamos amar o mundo como Deus amou o mundo. Essa é a nossa missão. Nós não podemos bater no mundo. Deixa eu dizer uma coisa. Nunca espere comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus. Nós precisamos olhar o mundo como ele é, ignorante, perdido em seus pecados e que precisa do amor de Deus, ovelhas sem pastor. E aí nós vamos amar, porque é assim que Jesus fez. Então não olhe o mundo como seu inimigo, mas olhe o mundo como seu campo missionário, e o campo missionário está pronto para a ceifa. Quando a igreja entende isso, ela se torna graciosa, efetiva, amorosa. Porque ela reconhece o grande amor de Deus, ela entende que ela é pecadora e ela entende que ela é pacificadora, que ela é agente de reconciliação. Se ficarmos brigando, dividindo, batendo, não vamos alcançar a nossa missão. Nós somos eclesia, chamados para fora, disse Dietrich Bonhoeffer. A igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os de fora. Uma igreja, ela não fecha por falta de dinheiro, mas ela fecha por falta de relevância para com a comunidade. Essa pandemia inteira, tiveram igrejas que fecharam as portas. Mas por quê? Porque já estavam doentes. Casais que se divorciaram, famílias que se implodiram, igrejas que se fecharam, é só o sintoma de uma realidade que já vinha caminhando. Estavam doentes e eclodiram por causa de uma crise. Rick Warren, pastor da Saddleback Church, autor de Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, ele disse: uma igreja deve ser conhecida não pelo número de pessoas sentadas ao domingo, mas pelo número de pessoas enviadas na segunda. Então, qual é o nosso modelo? Nosso modelo é Jesus. Por isso que eu li o Evangelho e aqui eu vou extrair os princípios desta igreja que deve ser uma igreja para fora. Em 1 João 2,6 está escrito: aquele que afirma que permanece nele, isto é, eu e você, temos que andar como ele andou. Jesus é o nosso modelo, nosso paradigma, nosso mestre. E como andou Jesus? Atos 10:38, Lucas 10:30, está escrito: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito de poder
E ele andou por toda a parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vá e faça o mesmo. Então, eu creio que o nosso modelo é Jesus. Não temos que ouvir vozes, temos que ouvir a voz. Irineu de Lyon, dos pais da igreja, também conhecido Irineu de Esmirna, viveu entre os anos 130 e 202 da igreja primitiva. Ele se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. A patrística nos conta de muitos pais da igreja que morreram tendo Jesus como exemplo e por isso, como também os 12 morreram martirizados por sua fé. Então vamos lá, em Marcos capítulo de número 2, de 1 a 12, uma igreja voltada para a cidade. Como é esta igreja à luz do ministério de Jesus? Porque esse é o evangelho, este é o modelo que temos. Primeiro, estabelece um ministério urbano. Verso de número 1, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, Jesus escolheu viver em uma cidade para poder amar, curar, pregar, profetizar. É muito lindo ir a Israel. Quando vamos com o Dr. Luiz Saião, já estive lá com ele em Cafarnaum, estive lá também outras 7 vezes em outras viagens, e ao norte da Galileia, ao norte do Mar da Galileia, e andar pelas ruínas da cidade de Cafarnaum, onde tem as ruínas ainda da sinagoga, a antiga dos templos de Jesus, ainda tem as bases com as pedras queimadas lá no fundo da descoberta arqueológica e também da segunda, que foi reconstruída. É magnífico ver aquela cidade, e Jesus andou naquela cidade, pregou naquela cidade, chamou Mateus naquela cidade, curou a sogra de Pedro naquela cidade, curou o soldado romano a pedido do centurião, enfim, milagres e maravilhas naquela cidade que era um posto alfandegário do império na divisa da Síria com a Judéia. E por que Jesus estabeleceu ali a sua cidade? Porque Jesus não viveu longe lá no monte, tem um Monte Arbel ali perto, tão bonito. Jesus podia fazer uma casa lá em cima e ficar lá em cima. Não, mas ele escolheu viver nas cidades. Pastor, líder, ame a sua cidade, sirva a sua cidade, desenvolva ministérios voltados para a cidade, porque uma igreja voltada para a cidade, ela tem os olhos de servir à cidade, como temos aqui na Igreja da Cidade em São José dos Campos e as nossas igrejas filhas. Todas as nossas igrejas realizam evangelismo para fora, nas praças, serviço social, plantação de novas igrejas, servindo as instituições com população de rua, dependência química, evangelismo de garotas de programa, enfim, indo aonde o povo está, tendo o ministério voltado para as cidades, como Jesus estabeleceu em Cafarnaum, porque ali tinha necessidade de pessoas. A sua igreja está estabelecida na sua cidade para servir lá também. Segundo, uma igreja voltada para a cidade, ela estende o ministério para as casas. Verso de número 1, a parte B. O povo ouviu falar que Jesus estava em casa. Jesus também ia nas casas. A igreja contemporânea precisa ir nas casas, realizando o ministério, fazendo reuniões de pequenos grupos, gerando cura, grupos, casas de paz, discipulado. É no templo e nas casas, como dizem Atos dos Apóstolos. E não é um em detrimento do outro, é os dois. A grande celebração e também o ministério nas casas. 3. Estabelece um ministério biblicamente saudável. Biblicamente saudável. Verso de número 2. Esse é o terceiro princípio, se você quer uma igreja voltada para a cidade. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, porque ele lhes pregava o quê? A palavra. Uma igreja biblicamente saudável não pode faltar esse princípio, ensino e pregação vivo da palavra. Esse é o nosso chamado. É interessante que eles não foram lá por causa do milagre. O paralítico chegou depois e o milagre aconteceu depois. O povo foi lá
para ouvir a palavra que Jesus estava ministrando naquela casa. E diz que havia uma multidão que, em nome de Jesus, as pessoas no tempo presente da nossa cidade venham às nossas celebrações no templo para ouvir a palavra, ou nas casas, através dos grupos, das células, para ouvir a palavra. Cremos em milagres, mas não é milagres que vão sustentar o povo na vida cristã. É pela palavra. Então esse é o nosso modelo e paradigma e não muda, porque o evangelho ou é o nosso princípio ou não somos cristãos e não somos bíblicos. Amém? Quarto, uma igreja voltada para a cidade direciona o ministério para os que mais precisam. Verso de número 3, vieram alguns homens trazendo aquele paralítico carregado por 4 deles. 4 homens, amigos daquele paralítico, que entenderam que quando temos uma necessidade, temos que levar essas pessoas até a igreja, até Jesus. Aquela cena, para nós, ela representa muito do Evangelho. Presta atenção nisso. Uma igreja saudável não se compromete em suprir vontades, mas sim suprir necessidades. Nós não estamos aqui como igreja para fazer a vontade da membresia. Adolescente, jovem, adulto, terceira idade ou diretoria. Nós estamos aqui para suprir as necessidades, como Jesus em Cafarnaum, ali suprindo necessidade daqueles que estavam doentes. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e 12, todo o capítulo 9 ele fala sobre a questão do serviço, das ofertas, de servir a sociedade, a cidade. E ele agradece aos irmãos. O serviço ministerial que vocês estão realizando não apenas está suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. A palavra que aparece aqui no grego é koinonia, o serviço ministerial. A igreja saudável, ela serve de dentro para fora, em especial aqueles que mais precisam, e está direcionando o seu ministério para aqueles que estão doentes. Os que não podem vir são trazidos pela membresia. E quando não podem chegar, a igreja chega até eles. Quinto, esta igreja, ela também usa a criatividade para superar obstáculos. Uma igreja voltada para a cidade, ela não vê problema onde tem problema. Ela vê problemas, sim, mas ela enxerga oportunidades. No verso número 4 temos o quinto princípio. Usa a criatividade para superar os obstáculos. Não podendo levá-la até Jesus por causa da multidão, removeram a parte do teto, onde puderam então fazer uma abertura e descer a maca com o paralítico até onde estava Jesus. Criatividade, ousadia, solução. Então, nosso socorro vem do alto. Nós precisamos estar sempre olhando para cima e não para baixo, para o nosso umbigo, para reclamação. Salmo 121, verso 1, gostamos tanto, né? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. Né? Vem do alto. Então, não adianta ficar aí só reclamando das pessoas, reclamando da igreja, reclamando do chefe, reclamando da política, esperando que o seu socorro venha do Palácio do Planalto. Não vem, vem dos céus, da montanha, da onde vem o socorro do Senhor. A igreja que olha para cima é criativa na terra. A igreja que vive olhando para os seus próprios pés, para o seu próprio umbigo, não consegue ver uma solução. Quando eles saíram de casa, lá em Cafarnaum, aqueles 4 levando o paralítico, eles achavam que iam conseguir entrar na casa, mas de repente estava tudo cheio. E eles tiveram uma ideia, ótima ideia criativa, porque olharam para cima e viram o teto daquela casa e viram, ali é possível realizar o que desejamos. Sexto, estabelece um ministério firmado na fé. Verso 5, vendo a fé que eles tinham, disse Jesus, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitude, de fé. Por isso, Zaqueu despertou a fé de Jesus passando lá por Jericó. Por isso, Jesus disse em Cafarnaum para aquele centurião romano, nunca vi em toda a terra de Israel tamanha fé. Então, que em nome de Jesus, nossas igrejas saudáveis possam despertar fé. Michael Bredou, ele disse, a maioria das igrejas estão cuidando de igrejas em nossas igrejas, mas não estão desenvolvendo adultos. Temos que desenvolver gente adulta, madura, crescente. Isso porque somos o povo, como diz
Paulo aos Romanos 1,17, também a carta aos Hebreus, também a carta aos Gálatas, uma coluna nossa, levantada na reforma do século XVI. O justo viverá pela fé. Então, aplicar fé é fundamental, porque Jesus não diz sem estrutura é impossível me agradar. Ele diz sem fé é impossível me agradar. Então a igreja tem que ter fé. Sétimo, estabelece um ministério que confronta a religiosidade. Versos 6 a 8, Jesus ali olhou aqueles fariseus que estavam na casa e eles nem abriram a boca e Jesus já sabia o que eles estavam pensando, porque a religiosidade não se consegue esconder. Então Jesus confrontou esse grupo, porque religiosidade não edifica uma igreja saudável. Onde há religiosidade, permanecem os efeitos evidentes da carnalidade, orfandade, murmuração, deslealdade, avareza e desonra. Mas onde chega o espírito da fé, o espírito da espiritualidade saudável, vem a paternidade, a adoração, a lealdade, a honra, em nome de Jesus. Pessoas livres não podem viver juntas sem um ambiente de família, de honra, e isso porque o espírito de fé gera identidade, comunidade, maturidade, responsabilidade, e assim temos destinos. 8. Oitavo princípio aqui do texto de Marcos, capítulo 2. Uma igreja que quer alcançar a sua cidade aplica um ministério integral. Verso 9. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e anda? Jesus fez os dois, ali era integral, apostólico, profético e pastoral, isto é, estava pronto a curar e enviar. 9. Nono princípio. Uma igreja voltada para a cidade, ela desenvolve um ministério direcionado aos de fora, porque os salvos já podem ir para o céu. Não é? Dos 5 propósitos de Deus, adoração, comunhão, discipulado e ministério, esses 4 nós vamos fazer na terra e no céu. Mas evangelismo e missões é só aqui na terra. É o único propósito que tem prazo de validade. Está se esgotando. Então, o nosso ministério tem que ser para fora. Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Da rua para a casa. Somos eclésia, chamados de dentro para fora. E 10º e último, uma igreja chamada para alcançar a cidade, ela investe em um ministério de impacto na sociedade. Veja o verso 11. Se levantou, pegou a sua maca, saiu à vista de todos e ficaram atônitos e glorificaram. Nunca vimos nada igual. Uau! Eu costumo dizer que esse verso não se termina com amém, se termina com uau. Aquele homem, então, ele tinha um testemunho. A sua maca, andando pelas ruas de Cafarnaum, revelava isso. Pastor, se você quer ter uma igreja voltada para a cidade, estimule as pessoas a darem o seu testemunho. Uma dor curada é um ministério que nasce. Uma pessoa que foi curada de câncer, ela pode, então, agora desenvolver um ministério de ajudar pessoas de encorajamento a passarem pelo câncer. Uma pessoa que teve um abuso sexual, ela pode, então, curada, ser, então, uma pessoa que ajude pessoas a atravessar essa dor através do seu testemunho. Nosso maior empreendimento são vidas transformadas, para que, como diz Abacuque, capítulo 2, 14, a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A missão cristã do evangelismo é a única razão para que estamos aqui na terra, diz Andrew Murray, pastor e escritor sul-africano. O evangelho de Cristo não é apenas para o nosso consumo interno, porque a igreja não pode ser um supermercado de gente, um supermercado da fé. A igreja tem o evangelho e esse evangelho é algo para, além do consumo, para exportação. Então a igreja tem que levar para fora. A igreja saudável, ela não é uma fábrica que investe no lucro imediato. Ela não é uma fantasia que investe no prazer imediato. Ela é uma família que investe para o benefício da próxima geração. Então, vamos como igreja, de dentro para fora, fazer a diferença no mundo. Infelizmente, como disse Michael Bredot, pastor na Bethel Church, 80% das igrejas estão jogando basquete sem bola e sem cesta. Então, estão aparentemente jogando, mas se não tem bola e não tem cesta, não tem como alcançar os pontos. Certo? Que Deus abençoe a sua vida grandemente
Espero que este tempo aqui de reflexão de forma pragmática no Evangelho do Senhor Jesus, que também é pragmático, não tenho nada contra a teologia pragmática. Um pragmatismo bíblico é essencial para você alcançar a comunidade e a cidade. O que não pode é um pragmatismo fora das Escrituras. Amém? Quero então devolver aí a bola ao querido professor Luiz Saião, ao professor Lucas, para dar continuidade e interatividade a esta palavra e discussão sobre ela. Que Deus abençoe a conferência. Obrigado pela oportunidade e a gente se vê. Um abraço. Obrigado.